Maravilhoso e eterno Pai que está nos céus. Nesse momento, ó Pai amado, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, porque mais uma vez eu vou ministrar a sua santa e bendita palavra. Eu te peço, meu Deus, que me dê sabedoria do teu Espírito Santo. Fala, meu Deus, com cada um dos meus ouvintes nesta manhã. Bom dia para todos os meus ouvintes. Para mim é um grande privilégio por mais essa oportunidade que o Senhor me concede, porque eu vou estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Amém, irmãos? E eu vou estar lendo aqui no livro de Êxodo, capítulo 19. Eu estarei lendo alguns versículos, até onde o Senhor me determinar. O versículo 5 em diante, que nos fala assim: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Peço desculpas. Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz, disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Olha só que coisa mais linda, né? Que instruções maravilhosas que nosso Deus passou para Moisés falar para aquele povo. E essas mesmas instruções que o Senhor usou Moisés para falar com aquele povo, para o povo de Israel, para que eles obedecessem à voz de Deus, para que eles seguissem ao Senhor, para que eles dessem lugar ao Espírito Santo de Deus para servir a Deus. Eu também estou passando para você também, que vai me ouvir essa mensagem. Aqui Deus falou para Moisés assim: agora, pois, se diligentemente ouvidos a minha voz. Deus mandou Moisés falar para aquele povo. Se a partir daquele momento que ele estava pregando ali a palavra do Senhor, e eles ouvissem a voz de Deus e guardassem seus corações, eles passariam a ser a propriedade de Deus. Porque a partir do momento que nós nos entregamos para Deus, que você faça um concerto com Deus, que entrega a sua vida para Deus, você já passa a ser a propriedade do Senhor, né? Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, meus irmãos, nós vivemos fazendo a vontade do próprio inimigo. Essa é a verdade. Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos no mundo de pecado. A sua carne só pede para pecar, só pede para você fazer as coisas que o inimigo gosta, né? É beber, é dançar, é se prostituir. Esses são os desejos da nossa carne. E para mim matar os desejos da minha carne, para mim fugir da aparência do mal, eu preciso estar diante de Deus em espírito e em verdade. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Eu preciso matar esses desejos da minha carne para mim estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E aqui Deus está falando: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. A partir do momento que você ouve a voz de Deus, que você ouve essa palavra e passa a guardar os mandamentos de Deus, você já passa a ser uma nova criatura na presença do Senhor. Porque aqui mais adiante nós podemos ver, no versículo 7 fala assim: e veio Moisés e chamou os anciões do povo. E Moisés veio e chamou os anciões e começou a falar diante deles todas essas palavras. Moisés falou tudo que o Senhor mandava ele falar. Que o Senhor falou para ele assim, né? Então todo o povo respondeu a uma só voz. Todo o povo respondeu a uma só voz. Porque eles obedeceram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Moisés, porque eles se reconheceram que era Deus que estava falando na boca de Moisés. E o que o Senhor tinha falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Aí Moisés falou para o Senhor o que o povo tinha falado para ele, que eles iam seguir ao Senhor, que eles iam obedecer a voz do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei
a ti numa nuvem. Deus falou para Moisés que ele viria numa nuvem. Ele iria vir para Moisés em uma nuvem espessas, para que o povo não ouça falando eu contigo. Olha aí. Por que será que Deus falou para Moisés que ele viria nessa nuvem espessa, para que o povo não visse ele falando com ele? Porque eu creio, meus irmãos, que era porque o poder de Deus era muito forte ali. O fogo do Espírito Santo era muito forte ali naquele momento. Eu creio que eles não iam suportar o poder de Deus. Por esse motivo, Deus falou para Moisés que ele iria vir em uma nuvem espessa. Iria falar com ele. Naquela nuvem, ele ia falar com Moisés. Mas aquelas pessoas não poderiam ver ele. Eles não podiam ver. Eles não poderiam entrar em contato com Deus, ficar perto de Deus, por causa que o fogo do Espírito Santo era muito forte. Então, irmão, nós podemos ver. O poder do Espírito Santo é muito forte. Tem pessoas que não acreditam, mas quando Deus toma alguém com seu poder, é muito lindo. É muito maravilhoso o operar do Espírito Santo de Deus. É fogo puro. Quando Deus reveste um irmão ou uma irmã com as virtudes do Espírito Santo, é muito lindo, irmãos. A gente fica pé totalmente porque é uma coisa assim inexplicável. Só quem já passou por isso que vê. Eu já fui revestida com o Espírito Santo de Deus em uma vigília, que foi a coisa mais linda. Porque quando Deus chega ao ponto dele tomar alguém para falar, em profecia, é muito lindo. Quando Deus usa alguém para falar, nos tomar em profecia para falar com aquela pessoa, ele leva assim com muito poder. Tem pessoas que até criticam porque não conhecem o operar do Espírito Santo de Deus, mas é muito lindo. A Bíblia fala que Miriam, ela dançou, porque ela estava cheia das virtudes do Espírito Santo. Eu creio sim, eu creio no operar de Deus, porque Deus não deixa dúvida. Quando é Deus que está usando, é muito lindo, irmãos, mas eu vejo aí também, nós podemos tomar cuidado, porque tem o operar do Espírito Santo e tem o operar também que o inimigo às vezes imita. Nós temos que pedir discernimento a Deus, pedir sabedoria de Deus, para que Deus venha nos dar o discernimento, o que é dele e o que não é dele. Porque nós sabemos que há falsos profetas que ficam imitando o que o Espírito Santo está falando. Mas Deus não deixa dúvida no coração de ninguém. Quando é Deus que está falando, se cumpre, irmãos. Deus fala no profundo coração do homem. Porque só quem conhece o nosso coração é Deus. Porque, irmãos, é muito lindo o operar do Espírito Santo de Deus. É muito lindo quando Deus toma um irmão ou uma irmã para falar em profecia. Porque a profecia que ela é de Deus, ela se cumpre. Quando Deus usa alguém para falar em revelação também, que Deus revela o profundo e o oculto no coração do homem, é muito lindo. É muito lindo o operar do Espírito Santo de Deus. Eu creio sim, eu creio nas virtudes do Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado. Não devemos nos deixar se levar por engano, pelos falsos profetas, porque há vários falsos profetas espalhados. E nós não podemos deixar se levar. Temos que pedir sabedoria do Espírito Santo de Deus, pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus, se é de Deus mesmo, irmãos. Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Por quê? O de profetizar, ele fala diretamente com a igreja, com a necessidade da igreja. E aquele que fala em línguas, ele está falando em mistério com Deus. Então ninguém entende. Mas o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Fala assim na palavra de Deus. Então devemos buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Amém, irmãos? E todos possam ficar com essa palavra e guardar em seus corações e obedecer a palavra de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardareis o meu conserto, passa a ser essa propriedade de Deus a partir dessa manhã, a partir desse momento. Passa a ser um servo de Deus fiel e guarde essa palavra em seus corações. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu vou deixar um pouquinho esse louvor para você ouvir melhor. Aleluia. Foi em questão de segundos
Eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração... A pessoa, quando ela está revestida do Espírito Santo de Deus, ela chega a cair. Ela chega até a cair porque perde as forças, porque é uma força tão linda que vem, que o Espírito Santo de Deus toma aquela pessoa naquele momento que ele cai. Ele não suporta ficar de pé, porque o poder de Deus é muito forte. É por esse motivo que Deus falou para Moisés que ele ia passar numa nuvem. Ele ia falar com Moisés sobre a nuvem, espécie, para ninguém chegar perto. Porque ele não conseguia aproximar daquelas pessoas ali, porque o poder de Deus era muito quente. É muito forte o poder de Deus. Então eu acredito, irmãos, que a pessoa, quando ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus, ele cai. Porque ele não aguenta, o poder de Deus é tão forte que ele desmaia. É como está falando esse louvor. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Aleluia. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém